Muito bem, então vamos aos números nossos de cada dia. Aliás, logo mais tem mais pesquisa, mas vamos falar dos números do Ibope divulgados na noite de ontem. Jair Bolsonaro ampliou sua liderança em 2 pontos e chegou a 28% das intenções de voto. Quem nos acompanha em vídeo pelo YouTube tem aí o gráfico com todos os números na sua tela. A surpresa ficou por conta do crescimento expressivo de Fernando Haddad. O petista saltou de 8% para 19% e assumiu, evidentemente, o segundo lugar na disputa. Ele é seguido pelo Ciro Gomes com 11%, Geraldo Alckmin teve uma queda de 9% para 7%, Marina Silva aparece na 4ª posição com 6% e Álvaro Dias com 2%. Brancos e nulos somam 14% e indecisos 7 pontos. O índice de rejeição também foi medido pela pesquisa. Jair Bolsonaro aparece com 42%. Haddad vem logo em seguida com 29%. Marina Silva tem 26% e Geraldo Alckmin 20%. E o Ibope também trouxe simulações de segundo turno. Bolsonaro aparece tecnicamente empatado com Fernando Haddad, com Ciro Gomes e com Geraldo Alckmin, vencendo apenas Marina Silva, Carlos Andreasa. Hoje, aliás, à meia-noite saiu uma pesquisa importante, Datafolha, amostragem de 8 mil pessoas, inclusive feita aqui também em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros importantes estados, também as eleições regionais. Sobre essa pesquisa Ibope, ela corrobora, confirma a tendência de alta, de crescimento do Jair Bolsonaro, um viés que pode ser verificado ponderadamente entre as pesquisas mais recentes. Nesse caso ele cresce, ele tinha 26 na anterior, ele vai a 28, cresce dentro da margem de erro, que é de 2. O crescimento do Fernando Haddad é espantoso, mas é previsível para quem acompanha aqui o 3 em 1. Ele cresce 11% ele tinha antes, portanto, ele tinha de onde tinha quando? Tinha 8? Tinha 8, obviamente. 8. Vai o editor e jornalista para matemática, é uma desgraça. Cresce 11%, vai a 19%, Silvio. E é curioso que cresce 11 pontos percentuais. 11 Muito pontos mais que percentuais sem que o Ciro Gomes tivesse mexido em sua posição. Então chama atenção, para falar do que vem em terceiro, os 11% do Ciro mantendo essa posição em relação à pesquisa anterior, que demonstra a resiliência, a capacidade de resistência e como a estratégia do Ciro de se defender, de se proteger, mostra efeito. O que eu espero para essa pesquisa de hoje do Datafolha? Que ela reproduza mais ou menos esse cenário, talvez com o Haddad com um crescimento maior, o Bolsonaro nessa mesma faixa, mas o Ciro finalmente cedendo. Eu tenho expectativa para que o Ciro já apareça cedendo e isso seria um motivo para a alimentação de um crescimento do Haddad. O Geraldo Alckmin parado, sem se mover, no entanto, caindo dentro da margem de erro, oscilando negativamente, corroborando uma tese de viés de baixa para ele, não pode, infelizmente, para si, pedir voto útil. É um desrespeito com o eleitor, o cara que está caindo, pedir voto útil. Quem pede voto útil agora, e as estratégias parecem ser essas, na medida que se afunila, é Bolsonaro pedindo voto útil contra o PT, contra o perigo, a ameaça da volta do PT. Me parece que isso já tem algum efeito e que algum crescimento dele decorra disso. E também o Haddad. Começa essa pregação de voto útil contra o perigo, a ameaça Bolsonaro. É o Brasil polarizado, enquanto isso a Marina Silva derretendo em rede nacional. Vera, aliás, o Geraldo Alckmin, num evento hoje na Veja, deu a declaração de que o Haddad está no segundo turno, mas, palavras do Alckmin, o Bolsonaro não. Pois é, isso é pela sua estratégia lá de trás, que ele ainda tenta defender, embora alguns dos seus apoiadores achem que ela está equivocada, que é de ir ao segundo turno contra o PT. Ele quer ainda apostar neste cavalo. Parece uma aposta de risco, porque o Bolsonaro só cresce, seu voto está consolidado, ele cresce também nas projeções de segundo turno, embora a rejeição permaneça inalterada no Ibope, com uma leve oscilação positiva, aliás, para cima. Essa polarização, ela vai certamente provocar algum efeito de reação tanto do eleitorado que não se conforma com ela, quanto dos adversários. Resta saber se o Ciro Gomes, que demonstra essa resiliência, a meu ver, muito em função do seu discurso e da sua proposta do SP Ciro, vai ser também beneficiário dessa polarização.
de que maneira isso poderia acontecer? Atraindo votos de um eleitor que hoje está ou com Marina, ou com Alckmin, ou com Meirelles, etc., ou mesmo atraindo um eleitor haddadista que se assusta com a possibilidade agora concreta do Bolsonaro vencer o segundo turno contra o Fernando Haddad. Antes, o PT, todo mundo dava como pule de 10 que o Bolsonaro não vencia ninguém no segundo turno. As pesquisas mostravam isso. Só que o PT foi tão ousado ali em tentar enfiar o Lula goela abaixo do país que não contava com a reação que haveria isso. Então, eu acho que diante desse cenário em que o Bolsonaro pode sim vencer o Haddad no segundo turno, muitos petistas podem fazer uma migração para um voto no Ciro Gomes e aí as coisas podem se alterar. Então, eu penso diferente do Alckmin. Eu acho que quem está ameaçado de não ir ao segundo turno é o Bolsonaro. Por que ele não fala dessa possibilidade? O Bolsonaro não, desculpa, é o Haddad. Por que ele não fala dessa possibilidade? Porque aí quem se beneficia é o Ciro e não ele, Geraldo Alckmin. E aí, Madureira, aí pra você, que leitura você faz desses números do Ibope? Pois é, o instantâneo, né? Um instantâneo, e esse instantâneo mostra exatamente isso, que um crescimento importante do candidato do PT, Fernando Haddad, por conta, imagino, né, por transferência de voto do Lula, aparentemente ele não atingiu ainda o teto dessa capacidade de transferência. Existe aí eu não sei ainda, mas ele está subindo e vamos ver o que acontece. Eu imagino que ele vai atingir aí nas próximas semanas um teto máximo de transferência de votos. Porque eu vejo o Ciro Gomes, ele de certa forma, ele é uma espécie de lombriga, parasita do voto da esquerda, né? Tem gente que não vota no Haddad, é de esquerda e prefere votar no Ciro Gomes, e isso pode fazer uma enorme diferença na hora da apuração, de quem vai para o segundo turno. Isso despertou, em primeiro lugar, um ataque importante também dos bolsonaristas, né? Os bolsonaristas ameaçados com esse crescimento súbito e forte do Haddad, estão numa campanha muito incisiva, muito aguerrida, no sentido de que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. E é curioso, porque aí eu depreendo também dessa fotografia aí, que foi essa pesquisa, que esse crescimento também forte do Fernando Haddad é tipo o feitiço vira contra o feiticeiro. O que acontece? Uma parcela importante digamos assim, dos eleitores que não são nem de extrema esquerda nem de extrema direita tendem a definir o seu voto pelo Jair Bolsonaro, uma vez que tem uma enorme rejeição pelo PT, os 13, 14 anos de petismo estão aí batendo na porta, né? O desemprego está aí, a realidade está aí, então essas pessoas constrangidamente preferem, né, a aventura bolsonarista, né, a aventura do Jair Bolsonaro a cair novamente na esparrela e no discurso mentiroso do PT. André, você quer complementar? Eu queria, porque essa eleição polarizada, afunilando-se como ocorre, sem dúvida com um componente plebiscitário, de que tenho falado tanto aqui, né? Quer dizer, o Lula sendo avaliado e, portanto, o antilulismo também se manifestando do outro lado, sendo o Bolsonaro o representante disso, impõe algumas condições curiosas para essa eleição e justifica a pregação, é muito correta do ponto de vista político-eleitoral, a pregação do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo por tentar liquidar essa eleição no primeiro turno. Eu não acredito que isso possa acontecer, mas como estratégia faz sentido, porque é a melhor maneira de aguçar essa polarização. Considerando também o fato de que a rejeição ao Bolsonaro na pesquisa aqui Ibope, vamos ver hoje no Datafolha, depois de ter caído em função do ataque contra ele, do atentado contra ele, do crime político contra ele, voltou a crescer. E é uma rejeição, é uma especulação que eu faço, que tem muito campo para crescer.
Ou seja, ir para o segundo turno, embora ele apareça agora em condições perfeitamente competitivas, empatado com o Haddad na última pesquisa, nessa pesquisa Ibope, a perspectiva de crescimento da rejeição dele entrando no segundo turno é muito grande. E eu tenho sinceras dúvidas sobre se há campo para o crescimento da rejeição anti-PT, anti-Lula. Eu tenho a impressão, e essa é uma análise que eu faço aqui, sujeita a todas as críticas, de que a rejeição ao petismo, ao lulopetismo, está saturada, já está precificada, já está materializada em votos, inclusive justificando a posição competitiva grande e alta do Jair Bolsonaro e o seu crescimento. Mas e a rejeição ao Bolsonaro, que vem crescendo? Uma coisa é óbvia, o Haddad crescer, a rejeição ao Haddad crescer nessa pesquisa 6 pontos percentuais. Faz sentido. À medida que o sujeito se expõe e colhe o lado positivo de ser o Lula poste, é evidente que a sua rejeição crescerá. Mas há campo para ela crescer, tanto quanto a do Lula ou do petismo. Vamos lembrar que a Dilma Rousseff, em 2010 e 2014, nunca teve os índices de rejeição do Lula, embora colhesse a transferência de votos dele. Isso é uma coisa curiosa para a gente estudar de agora por diante, estudando detidamente também o crescimento da rejeição ao Bolsonaro. É clichê dizer, desculpa, Vera, é clichê dizer que eleição no segundo turno é uma disputa de rejeições. É clichê e não é completamente verdade. Mas nesse caso aqui, havendo o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad como se desenha, é uma disputa ferrenha, sanguinária entre rejeitados. Eu acho que tem isso, mas tem uma rejeição crescente ao Haddad, que eu noto, nos chamados formadores de opinião. E ele tenta dissipar isso fazendo essas visitas a mercado, se apresentando como alguém mais light do que estava se mostrando até aqui. Até aqui, o discurso dele era todo voltado para o eleitor lulista raiz, que ele precisava conquistar. Agora ele tenta fazer um movimento de pacificação. Por quê, a meu ver? Porque além da rejeição pessoal de cada um, existe muito uma projeção das pessoas sobre o que será o dia seguinte num e em outro governo, em caso de vitória de um e de outro. E me parece que existe disseminada na sociedade uma impressão de que um day after com o PT vencedor pode ser com um solavanco maior e mais imediato. Que o Bolsonaro, embora seja em certa medida uma aventura, como a Andreasa falou, e a gente não está aqui dando nenhuma conotação negativa, é a aventura por ser desconhecido, por ser partido pequeno, por não ter uma aliança atrás de si, etc., que a aventura do petismo, sendo já conhecida, traria um risco de solavanco maior. Pelo fato de o Bolsonaro poder não reconhecer o resultado da eleição, pelo fato das Forças Armadas poderem reagir à vitória do PT, pela afoiteza com que o PT decidir resolver a questão do Lula. Então, tudo isso, eu acho, favorece o Jair Bolsonaro, neste momento, nas projeções de segundo turno. É lógico que a campanha de segundo turno depende muito de como você se organiza no território, então o Nordeste vai ter um peso, teve em 2014, depende de como você organiza os apoios e etc. Mas eu acho que existe um campo para a vitória do Bolsonaro, e isso foi percebido até pelo PT, que decidiu mudar a estratégia, até aqui não vinha falando do Bolsonaro, e decidiu que vai passar a atacá-lo na sua propaganda.